E hoje eu quero falar sobre as características de um intercessor. Quando a Andressa me chamou para esse tempo aqui, eu fiquei pensando o que eu vou compartilhar, porque tem tanta palavra tão poderosa a respeito de intercessão. É um tema tão importante, oração e intercessão na Bíblia. É algo que o Senhor Jesus, como a Andressa ministrou aqui semana passada, fez por nós e fez até no momento da crucificação. Intercedeu por cada um de nós, é algo tão poderoso. E eu fiquei pensando em um intercessor que me inspirava e me veio Neemias. Tenho certeza que você que estudou um pouquinho da Bíblia vai concordar comigo que Neemias foi um líder e um intercessor admirável que pode ser copiado. No livro de Neemias, os poucos capítulos que contém o livro de Neemias, acho que são 13, se eu não me engano, 13 capítulos que contém o livro de Neemias, em pelo menos 10 ou 11 momentos nós vamos ver Neemias intercedendo. Então, se tem um cara que é um espelho para mim e para você, é Neemias. Esse livro de Neemias, junto com o livro de Esdras, formavam um único livro. E o tema central dele é justamente a volta do povo judeu lá do exílio da Babilônia, depois de 70 anos cativo para a terra de Jerusalém. E aqui a gente vai ver um intercessor que verdadeiramente se colocou na brecha. Eu queria ler com você, capítulo 1 de Neemias, a partir do versículo 5. Diz assim: Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Nós estamos lendo aqui a oração de um homem, a intercessão de um homem chamado Neemias. Você já sabe que o intercessor é alguém que se coloca diante de Deus em favor de uma outra pessoa, de uma cidade, de um território. O intercessor é alguém que tem muitas vezes uma graça especial da parte de Deus para orar, uma sensibilidade divina para discernir ambientes, espíritos, situações, e uma disposição incansável de se colocar na brecha em favor de uma outra pessoa. Normalmente é alguém que se condói com o sofrimento, com a situação de outra pessoa. Eu acabei de ler aqui a história, a oração de um homem que, quando soube
a situação em que vivia o seu povo, como é que estava a situação da sua cidade, que eles estavam passando necessidades, que a cidade estava destruída, que os muros estavam destruídos. Ele se colocou diante de Deus para orar. Ele, antes de tudo, ele era um homem de oração. E irmão, se você puder aprender uma coisa nesse seminário, é que você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Ele sabia, eu sei, e você sabe que é a oração que move os céus. Na verdade, Deus lá nos altos céus está esperando que eu e você façamos petições para que Ele atenda. Deixa eu te contar um segredo se você não sabia, mas é a nossa oração que move os céus. Ai, pastora, que coisa estranha, Deus está lá fazendo nada, só está esperando a gente orar? Quando Deus tem todo interesse em libertar, em salvar, em curar, mas Ele não quer fazer isso sozinho. Andressa falou isso semana passada. Ele quer fazer isso junto comigo e com você. Portanto, eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade de sermos homens e mulheres de oração, porque quando o homem ora, Deus trabalha. E eu queria que essa verdade fosse algo que movesse em você, porque eu não sei como você passa o seu dia, ou como você vive, ou como você levanta pela manhã, se você ora ou não, se você faz só aquela oração antes de almoçar ou antes de dormir, ou se você só ora no domingo na igreja. O céu não se move enquanto você não ora. Portanto, irmão, por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas não estão se movendo? Porque o céu se move quando a gente ora. Neemias sabia disso. Ele sabia que a mão onipotente de Deus era movida através da oração. A história, a nossa história, a história da humanidade, lugares, territórios, foram completamente transformados quando homens e mulheres comprometidos se levantaram e intercederam. A gente poderia citar aqui inúmeros movimentos na história, avivamentos que foram precedidos por oração e intercessão. Intercessão é para todos, mas alguns até têm um dom mais especial, uma graça maior. Ora por muitas horas e nem vê o tempo passar. Olha que glorioso. Eu preciso melhorar. Diga, eu preciso melhorar. Eu preciso orar mais. A começar de mim, eu preciso melhorar. Um intercessor. Quais são as características que Neemias tinha e que um intercessor precisa ter? A primeira coisa, o intercessor, ele sente o fardo dos outros sobre si. Neemias se colocou a interceder pelo seu povo e pela sua nação, pelo seu território, porque ele sentiu sobre si o fardo do povo. Eu quero te dizer uma coisa, para você gravar. Um intercessor se torna responsável diante do conhecimento de uma necessidade. Quando você toma conhecimento de um problema, isso nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. Um intercessor, alguém como eu e como você, crentes em Deus, precisa assumir a responsabilidade. Pois se alguém te contar um problema, uma necessidade, uma dificuldade, é sua responsabilidade diante de Deus orar por aquela pessoa. O conhecimento do problema do seu povo levou Neemias a orar, a interceder e a apresentar aquela necessidade diante do trono da graça de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de interceder por alguém a ponto de sentir dor, a ponto de sofrer, de sentir constrangimento diante de Deus, a ponto de se humilhar por outra pessoa estar passando por uma necessidade, por um problema, por uma doença, por uma dificuldade, e colocar diante de Deus aquilo como se fosse seu, como se você estivesse carregando aquele fardo. Quem já se sentiu assim? Eu também. Pois a partir de hoje, Deus vai colocar sobre você um peso de responsabilidade. Irmãos, nós não somos quaisquer crentes.
Nós somos uma igreja que ora, nós somos diferenciados. Um peso de responsabilidade a ponto de você tomar sobre si o fardo dos outros em oração, nos momentos de oração. Quando nós fazemos isso, quando nós oramos pela nossa cidade, quando nós oramos pela nossa nação, eu me lembro nas últimas eleições presidenciais, o quanto nós oramos pela nossa nação, de doer, de chorar, de se humilhar, intercedendo para que Deus tivesse misericórdia do nosso país. E eu tenho certeza que Ele teve, porque o governo que nós tivemos na pandemia nos livrou de sermos uma Venezuela hoje. Se fosse o governo atual, com certeza nós estaríamos em uma situação terrível. Mas eu me recordo que no domingo, quando saíram o resultado das eleições, eu estava ali. E aí, acho que foi o pastor que deu a notícia. Eu chorei. Acho que eu não prestei mais nem atenção no culto aquele dia. Eu vou ter que assistir aquele culto de novo. Eu chorei copiosamente. Porque a gente queria tanto ver uma história diferente. Pois a gente não desistiu, a gente continua orando. Quando a gente se coloca em oração pela nossa cidade, nós estamos em ano eleitoral novamente, com súplica, com a responsabilidade que é nossa, de sustentarmos e de mudarmos o nosso território. Quando a gente ora, como nós oramos por aqueles irmãos, por aquele povo no Rio Grande do Sul, nesse tempo que teve aquela terrível calamidade, você também não sentiu a dor daquele povo? Não era desolador ver tudo que estava acontecendo naquele lugar? Quem intercedeu por aquele povo? Pois eu intercedi por aquele povo, como se fossem realmente os meus irmãos. Quando a gente ora por um ente querido, doente, a gente sente dor. Quando a gente orou aqui, eu lembrei, fazendo essa ministração, pela Mari, que teve um problema na hora do nascimento do Felipe. Como a gente intercedeu, porque a gente, quando toma conhecimento de um problema, a gente se torna responsável diante de Deus e dos homens, por interceder por aquela pessoa. Então, essa é a primeira característica de um intercessor. A segunda característica de um intercessor é que ele reconhece a soberania de Deus. Eu li aí no versículo 5 que ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. O Senhor é um Deus grande e temível. O Senhor é aquele que é soberano sobre todas as coisas, que formou todas as coisas, que criou todas as coisas. Eu reconheço, um intercessor reconhece a soberania de Deus, reconhece que Ele é onipotente, que para Ele não há nada impossível ou difícil demais. Um intercessor se coloca na posição de intercessor, porque ele sabe que o Deus a quem ele está orando é todo-poderoso. Quanto maior o seu Deus se torna para você, irmão, quanto maior o meu Deus se torna para mim, menor se tornam os problemas. Um intercessor, antes de apresentar um grande problema para o Senhor, ele está reconhecendo que Ele é muito maior. Por isso que o intercessor é um intercessor. Por isso que ele se coloca nessa postura de intercessor. Ele vê um problema que pode ser grande, mas ele olha para Deus que é soberano, maior do que todo problema, e sabe que não há nada impossível para Ele. O intercessor reconhece a soberania de Deus. Tenha isso no seu coração. Saia daqui desejoso de ser um intercessor. Nenhum problema é maior que o seu Deus. A terceira característica que eu coloquei aqui, são só umas 15, é que o intercessor se firma na fidelidade de Deus. Ele diz assim na parte B do versículo 5, que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os mandamentos dele. O intercessor sabe que Deus nunca quebra aliança. Quando Neemias faz essa oração aqui, irmão,
Se você prestou bem atenção no texto que eu li, ele vai falar para Deus: o Senhor se lembra que o Senhor fez uma promessa, o Senhor falou que se o povo fosse infiel, eles iriam cativos, mas que se eles se arrependessem, guardassem os seus mandamentos e cumprissem, então o Senhor os traria de volta, seja do lugar na terra onde eles estivessem. Neemias reconhecia que Deus é um Deus de aliança, um intercessor, irmão, intercede por alguém, porque sabe que homens quebram alianças, mas Deus nunca. Deus não quebra. Deus tem aliança com aqueles que guardam a palavra dele, com aqueles que se aproximam dele. Ele cria nisso. Quando nós oramos, nós podemos nos agarrar às promessas de Deus. E ele tinha disposição de interceder, porque ele sabia que o caráter de Deus era fiel e misericordioso. Como intercessor, eu quero te dar outra lição. Estude as promessas de Deus. Você pode orar, interceder por alguém e reivindicar todas as 7.000 promessas que existem nas Escrituras. Muitas vezes nós não recebemos, porque nós não reivindicamos, nós nem conhecemos a palavra. Intercessão e a palavra andam juntas. O intercessor é aquele que não duvida, porque ele diz: a promessa de Deus é essa e ele é fiel. O intercessor se coloca na brecha, oportuna o Senhor, importuna o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, não para. Você já teve a experiência de ter alguém assim no seu pé? Nem que seja seus filhos, suas filhas, né, Wagner? Eu quero, me dá. Porque um intercessor nunca para, sabendo que Deus é zeloso no cumprimento da sua palavra. Ele compreende que o Senhor disciplina os desobedientes, mas que o arrependimento produz restauração. Por isso que ele orou pelo povo. O intercessor não descansa e não dá descanso a Deus. Lá no versículo 6 ele diz assim: eu sei, o Senhor fica aí com seus ouvidos bem abertos, com os seus olhos, os ouvidos atentos e os olhos abertos, porque eu sei que o Senhor é o Deus que pode se levantar para acudir o seu povo. Ele orou incansavelmente com perseverança. Neemias orou por 120 dias, com choro, com jejum, dia e noite. Ele insistiu com Deus. A próxima característica que eu anotei é que o intercessor tem uma sensibilidade espiritual. Quando Neemias ouviu sobre aquela situação, ele disse assim: eu sei o que é pecado. Nem tudo é pecado, mas quando a gente vai orar por uma situação ou por alguém, a gente que se coloca na postura de intercessor recebe uma graça de Deus especial para discernir. O intercessor, ele tem um discernimento do que é aquela situação. Entra num lugar, o ambiente não está bom, a situação não parece boa, tem algo amarrado no ambiente. Um intercessor percebe, ele já entra naquele lugar, já orando, expulsando, dando ordem no mundo espiritual. E é anjo que começa a se mover para todo lado, irmão. Porque quando você começa a interceder, os anjos começam a se movimentar. E para todo lado começa a vir resposta da parte de Deus. Ele confessou os pecados, ele reconheceu o que era a situação daquele povo, a vergonha, o fracasso. Era decorrente do pecado. O pecado, ele pode até oferecer prazer, mas ele paga com escravidão. E ele sabia que aquele povo estava escravo, vivendo escravo, por conta do pecado contra o Senhor. E ele fez confissões específicas. A oração precisa ser acompanhada de confissão. A intercessão precisa ser acompanhada de confissão. Tantas vezes você nos viu orar aqui e pedir perdão pelos pecados da nação, pedir perdão pelos pecados dos outros, de alguém que cometeu algo contra nós, de alguma autoridade sobre a nossa vida, perdão pelos pecados dos nossos pais, né? A gente já fez orações assim no seminário que a pastora ministrou a respeito de raiz de iniquidade, porque o intercessor
discerne tudo o que acontece. E a última coisa que eu coloquei aqui é que o intercessor não somente ora, mas também age. Aqui Neemias estava orando porque ele tinha que fazer uma solicitação ao rei. Aos olhos humanos, o que ele precisava era impossível. Mas Neemias se colocou diante de Deus e orou porque ele sabia que quando ele intercedesse, aquilo que estava na mão dele iria parar na mão de Deus. E Deus resolve problema. Porém, irmão, ele não só orou, ele também agiu. Porque a oração não é substituto para a minha e para a sua atitude. Eu vou só orar e esperar alguma coisa acontecer. Enquanto eu oro e o céu se move, eu também preciso me agir na direção daquilo pelo qual eu estou intercedendo. Neemias, depois de orar, depois de colocar na mão de Deus, ele verificou o problema, buscou a Deus, se organizou, se mobilizou, chegou no rei e falou tudo o que ele precisava. E milagrosamente, o Senhor moveu o coração daquele homem para conceder tudo aquilo que ele precisava. Porque ele compreendeu que a forma mais eficiente de influenciar os poderosos dessa terra é tendo a ajuda de Deus. Ele conjugou oração e ação, e aquilo que parecia ser impossível foi reduzido de uma forma que o rei se condoeu com o pedido dele. Se você ler depois da história, a cidade foi reconstruída, os muros foram levantados, porque a oração de um intercessor abre os olhos para as coisas que não são vistas. Nossas orações permanentes diminuem as nossas preocupações diárias. Queria que você se colocasse de pé agora. Eu não sei quantas ou quais dessas características que nós podemos ver em Neemias você reconhece sobre si. Ele sentia o fardo dos outros, ele reconhecia a soberania de Deus, ele se firmava na fidelidade de Deus, ele importunava Deus com as súplicas, reconheceu os pecados e os confessou, ele se baseou nas promessas de Deus e associou a oração dele, a intercessão dele com a ação. Eu não sei quais são as características que você identifica, mas talvez algumas dessas precisam ser despertadas na sua vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a refletir sobre sua vida de oração e de intercessão. Por que é tão mais fácil fazer todas as outras coisas e negligenciar aquilo que é mais importante e que move o céu em nosso favor? Por que é tão difícil exercer essa disciplina de oração se você diz tanto amar esse Deus e diz querer passar com Ele a eternidade no céu? Eu queria que você pensasse sobre sua vida de oração e de intercessão, se ela é uma vida imitável ou se ela é medíocre. Eu queria que você pensasse, irmão, se você está se colocando na brecha e se responsabilizando diante de tudo que a gente está vendo ao nosso redor, ou se você está se omitindo, como se nada disso tivesse a ver com você, deixando de assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Espírito Santo, nós queremos nessa noite, diante dessa palavra, orar para que em nós, a começar de mim, sejam manifestas essas mesmas características de um intercessor que havia na vida daquele homem, Neemias. Nós queremos, Senhor, ser movidos também da forma como ele era movido a interceder. Ah, Deus, quantas vezes nós podemos olhar na palavra e ver esse homem intercedendo e se colocando na brecha diante de uma nação, diante de um povo,
diante de um projeto, diante de um propósito de Deus. Nós queremos, ó Deus, ser encontrados como Neemias, posicionados em oração, em súplica, diante da presença do Todo-Poderoso, e não como quando o Senhor olha e procura alguém que interceda e não encontra ninguém. Misericórdia, Deus. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade de orar. Nós queremos assumir a responsabilidade que há sobre nós de intercedermos. Coloca a mão no seu coração e peça isso ao Senhor. Eu quero assumir a minha parte. Eu quero assumir a minha responsabilidade. Pede para Ele o dom de intercessão. Talvez você já tenha pedido tantos dons, mas você pode dizer para Ele hoje: eu quero esse dom. Eu quero me importar mais. Eu quero orar mais. Eu quero mudar, transformar a história, territórios. Encontre em mim, Deus, um intercessor com disposição. Para ser um intercessor, irmão, nós precisamos de disposição. O Senhor precisa encontrar em nós disposição. Encontre em mim, ó Deus, disposição para interceder. Encontra nessa igreja, levanta nessa igreja um povo que ora. E que quando ora, move os céus. E que quando ora, exércitos são liberados para agir. E que quando ora, o sobrenatural acontece. Que discerne a tua vontade para orar de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, nos ajuda a discernir a vontade de Deus para que nós possamos interceder de acordo com essa vontade. E como nós não sabemos orar, intercede por nós, Espírito Santo. Nós fazemos dessa oração a nossa oração nessa noite. Intercede por mim, Espírito Santo. Eu queria que você pensasse agora em alguém ou em alguma situação que precisa muito da sua oração. E eu queria que você começasse agora a orar. Pode ser por uma pessoa, por uma família, por uma situação que você vivenciou, por algo difícil, pelo seu país, pela sua cidade. Mas você está tendo agora a oportunidade de se colocar diante de Deus e interceder por alguém. A salvação de alguém depende da sua oração. Deus não vai fazer nada se você não orar. Deus não vai agir e os anjos não vão agir pelo comando de Deus se você não orar. As coisas não vão mudar se você não orar. A situação vai continuar sendo a mesma se você não orar. Se você não orar, a cura não vai vir. Se você não orar, o livramento não vai acontecer. Se você não orar, o céu não vai se mover. Se você não orar, os anjos vão ficar parados aonde eles estão agora. Por isso, Deus, nós como igreja começamos agora a interceder. Ouve, Deus, a oração do teu povo, a pessoa sendo colocada diante de ti agora. Deus, libera agora no mundo espiritual, no reino do Espírito, todas as correntes que estão prendendo essas vidas no pecado, na maldição, na perdição. Nós liberamos agora essas vidas dos vícios, das amarras, das algemas do diabo, da cegueira de Satanás. Nós liberamos agora no mundo do Espírito tudo que está sendo colocado diante do Senhor agora. Dá livramento, dá cura. Senhor amado, libera os processos, libera aquilo que está retido, as bênçãos, aquela chamada na faculdade, aquela chamada naquele concurso público. Libera no reino do Espírito. Nós começamos agora, Espírito Santo de Deus, a clamar para que o Senhor dos altos céus libere os anjos com as bênçãos que nós estamos precisando, que nós tanto temos precisado, mas que nós não oramos. Nós deixamos de orar, nós nos esquecemos. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. Começa a agir agora, Pai, na direção dos pedidos dos meus irmãos. Começa a dar ordens agora. Libera exércitos celestiais agora para guerrear no
reino do Espírito em nome de Jesus. Nós liberamos cura, nós liberamos salvação, transformação, restauração, libertação. Visita agora, Senhor, cada pessoa colocada no teu altar. Quebra as cadeias da morte, entra nas câmaras da morte agora para libertar aqueles que estão presos por doenças, aqueles que estão condenados à morte. Entra agora, Senhor, pelo Espírito e começa a liberar as correntes, as cadeias que prendem essas pessoas agora nos leitos de hospitais. Quebra, Senhor, toda ação do inimigo. Quebra agora toda seta, toda arma de Satanás, toda flecha inflamada lançada contra essas vidas. Nós quebramos e anulamos no reino do Espírito e damos ordem agora a Satanás e todos os seus demônios que soltem essas pessoas agora, soltem essas vidas agora, soltem essas situações agora, liberem em nome de Jesus Cristo. No nome do poderoso Deus, nós exercemos o nosso papel e nós nos colocamos na brecha agora, crendo que o Senhor começou a movimentar o céu em nosso favor. Eu creio que o Senhor está liberando as bênçãos agora em nosso favor, em favor da tua igreja. Ah, Espírito Santo, nós nos movemos agora em oração. Nós abrimos as nossas bocas agora e nos movemos em oração. E eu tenho certeza que nós vamos testemunhar de libertação, de cura, de salvação, de restauração, de milagre, liberados nessa noite. De Jesus Cristo de Nazaré, solta a mente. Nós cancelamos e anulamos toda a depressão, espírito de morte, todo espírito de suicídio. Nós liberamos agora essas pessoas e declaramos que elas vão viver. Solta as mentes agora, em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós entramos em guerra agora contra o inferno. Satanás e todos os demônios batam em retirada, porque essa vida é de Jesus, foi conquistada com preço de sangue, em nome de Jesus. Depressão, doenças emocionais, caiam por terra agora em nome de Jesus. Todas as prisões na alma, na mente, nas emoções, nós anulamos e cancelamos e damos ordem ao diabo que sai agora, em nome de Jesus Cristo, o Rei que vive para sempre.